Olá, sétimo ano, tudo bem? Sou o professor Rodrigo Gomes e nós vamos para a nossa aula de introdução sobre o absolutismo, né? Aula número 5 de História, o absolutismo. O Estado moderno. E aí, nesse capítulo, que é o capítulo 5, trataremos do processo de consolidação do poder real e do Estado absolutista, bem como os teóricos do absolutismo e a política econômica que eles tinham, que era o mercantilismo, né? E aí vamos começar falando anterior a isso, né? O sistema que funcionava na Europa era o feudalismo. E o feudalismo vai começar a cair. E caindo, eu tenho o ressurgimento das cidades, eu tenho aí o fortalecimento da burguesia, o crescimento do comércio. Então, aquele rei ganhava cada vez mais força. Tá? Então, o rei vai ganhando cada vez mais força. Os senhores feudais vão se tornar nobres bajuladores do rei. Né? O rei, quanto maior poder, o rei, quanto poder econômico, e vai se tornar um poder marítimo também, no caso de Portugal e Espanha e a Inglaterra. Então, nós temos aí um processo de consolidação real, monárquico, muito forte, ajudado pela burguesia. Então, a burguesia que vai ganhar forças, que vai surgir na Idade Média, é ela que vai sustentar o rei, sustentar a monarquia dessa vez. Então, sistema feudal, a servidão ainda vai continuar, mas aí muito mais para o campo, e aí nós estamos falando da cidade, dos centros urbanos. E ali, a partir daquele momento, o controle da cidade é do rei. E o rei vai passar a controlar o resto dos feudos que antigamente existiam e vai unir. Então, o poder real vai aumentar e eu vou ter a consolidação de um Estado moderno. Eu não tenho mais uma divisão de controles. Por exemplo, a França é dividida em vários feudos. Eu não tenho mais isso. Eu tenho um Estado consolidado. Eu tenho um país. Quando eu falo em Estado, eu falo numa nação. Então, o Estado-nação, o Estado moderno que vai ser consolidado aí, é sob o domínio do poder real, do rei. Tá? O absolutismo foi o sistema político e administrativo dos países europeus no século XVI e XVIII. Nele, o soberano centralizava todos os poderes do Estado em suas mãos, sem prestar conta à sociedade. Então, o absolutismo é o poder absoluto do rei. O rei controla a política, o rei tem o seu domínio amplo na sociedade, o rei é que vai ditar as leis e o rei vai ser o representante de Deus na terra. Então, se ele está naquela posição, ninguém pode questionar, tá? E vai ser sempre tendo a base da burguesia. A burguesia vai ser a base do poder absoluto do rei, tá? A burguesia e o rei. Lembra como iniciou essa união? No século XIV, XV, e aí quando se dava os resquícios quando se tinha as primeiras grandes navegações, né, as primeiras descobertas de novo mundo, então a burguesia servia de base para a monarquia. A monarquia precisava de especiarias, de riquezas, de alimentos, e a burguesia que ia em busca disso, tá? Em busca de um novo mundo. Então, lembra da união da burguesia com a monarquia durante as grandes navegações? Sim, a burguesia viu no Estado Nacional o caminho certo para um futuro lucrativo.
por isso uniu-se ao rei na construção desse Estado. O rei passou do poder de direito para o poder de fato. Então, o rei, como mais poderoso, ele tinha o poder. Ele tinha o poder lá no feudalismo. Ele era o grande poderoso, ele era o que tinha mais riquezas, mais terras. Então, ele vai unir essas terras, ele vai fazer negócios com o comércio burguês e vai consolidar o poder. Tá? E aqueles pequenos nobres? Aqueles pequenos nobres vão se tornar os cortesãos, os apoiadores do rei, os bajuladores do rei. Tá? Então, para consolidar o poder real, ele precisava de pessoas de confiança. Tá? Então, ele tinha grandes burgueses de confiança, ele tinha a sua própria família, ele tinha conselheiros, ele tinha a igreja a favor dele, né? Lembra que a igreja ainda controlava a mentalidade das pessoas, como muito ainda hoje. O poder estava acima das leis, então quem fazia as leis, quem era os reis ou um conselho ali nomeado pelo rei. E o rei tinha total poder sobre todas as outras camadas da sociedade. Então, ele criava, ele tirava, ele apoiava ou não as leis, então dependia tudo do aval do rei. Criava um exército nacional, então ele precisa criar um exército nacional para defender suas fronteiras, para defender seus interesses, tá? E para também coibir algum tipo de oposição ao seu poder. Controlava a vida das pessoas. Então, ele dizia que ele era, vamos dizer assim, a razão, que ele era a lei, que ele era o poder. E esse poder era dado por Deus. Ele se considerava algo, o cargo dele era algo divino. E os nobres viraram cortesãos do rei. Lembra dos senhores feudais, já falamos há pouco, os nobres vão virar os bajuladores do rei. Né? E aí vocês estão pensando numa outra palavra, né? Mas não vou falar. Mas esses são os bajuladores do rei. Tá? E aí a gente vai para os teóricos. O que são esses teóricos? São aqueles que escreviam sobre o poder do rei, quem apoiava, quem se manifestava, os letrados, vamos dizer assim, que vão apoiar aquele poder absoluto do rei. E eu tenho aí o Nicolau Maquiavel, que tem a obra mais conhecida dele é O Príncipe. E ela era um verdadeiro manual para os soberanos, ensinando-os a governar e a se manter no poder. Fundador do pensamento e da política moderna. Tá? Então, aquele tem um ditado aí que é aquela pessoa é maquiavélica, aquela pessoa é falsa, aquela pessoa é odiosa, aquela pessoa não tem caráter, alguma coisa assim, é uma pessoa maquiavélica, geralmente os idosos ou alguém mais antigo que nós fala, né? Mas o Nicolau Maquiavel, ele vai relatar nesse O Príncipe o pensamento de toda uma sociedade de como é que vai ter que governar o rei. Tá? O rei sobre a sociedade, o papel dos súditos, a política absolutista, o que ele devia fazer para manter o poder. E aí o Nicolau Maquiavel vai escrever O Príncipe, que é a obra mais conhecida dele. Eu tenho também o Thomas Hobbes. Tá? A obra dele foi o Leviatã, que é um elogio ao absolutismo. Tá? Nele, o autor destaca o papel do Estado absoluto na sociedade, pois sem ele, sem o Estado, o homem é o lobo do homem, eternamente dilacerando-se em contendas sangrentas. Ou seja, o homem vai estar eternamente em conflito
se não tiver o Estado representando aquela sociedade. Então, o homem por ele mesmo, ele é o lobo do homem. Ou seja, ele vai se dilacerando em contendas sangrentas, em armações sangrentas, em conflitos na sociedade. Então, ele precisa do papel do Estado, um Estado absoluto, o Estado é que manda nessa sociedade. Tá? Tem também o Jean Baudin. O Jean Baudin, ele defendeu a tese da autoridade divina do rei na obra A República. Assim, o poder real deveria ser total, tanto sobre o Estado como os seus súditos. Então, esse poder é um poder dado por Deus, tá? Aquele representante da sociedade, aquele comandante do Estado, nação, tá? Que é o rei. Então, o rei foi escolhido diretamente por Deus, tá? E ninguém deve, vamos dizer assim, contestar suas atitudes. E também, nesse livro A República, fala sobre o papel do Estado e dos seus súditos. Tá? Os súditos devem obediência, respeito e admiração, e tomar o rei como exemplo. Tá? Então, são grandes teóricos absolutistas desse período aí. Jacques Bossuet explicita a ideia de que o Estado, toda vez que eu falar do Estado, estou falando do Estado-nação, do país, governado por um rei. Tá? Então, esse Estado deveria se resumir a um rei, uma lei e uma fé. Na obra Política segundo as Sagradas Escrituras, defendia que o poder do rei era predestinado, ou seja, ele já nasceu para ser o rei, ele já nasceu predestinado àquilo, ele já nasceu com um caminho traçado por Deus, tá? Assim, somente Deus tinha o direito de julgar os atos reais. Então, ele já nasceu com aquele caminho, ele já nasceu com a sua história escrita por Deus. Então, um rei, uma lei e uma fé. A fé era cristã, a fé era num Deus, e para chegar até Deus, tu deverias obediência ao rei. Há uma lei, que é a lei que o rei quer. Há uma fé, a fé no rei, que ele está fazendo o que Deus manda por você. Tá? Então, esses são os principais teóricos. E aí, o que nós vimos hoje? O absolutismo, o poder absoluto do rei, né, sobre todas as coisas, sobre todas as coisas. Eu tenho também a participação da burguesia, e a burguesia facilitou essa estrutura de Estado, e é a burguesia que vai em busca vai praticar o mercantilismo a mando do rei, que é a busca de matéria-prima, busca de metais preciosos, busca de mercados, novos mercados, tá? Então, vamos ter aí o rei com poder absoluto, com poder neste início inquestionável, por ser divino. Tá, galera? Então, até a próxima aula. Continuem estudando, tá? E em breve estaremos juntos. Até a próxima. Tchau.